de seus produtores e idealizadores. Bom dia, estamos de volta aqui nos estúdios da All TV com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação da Sandra Lanza, tanto aqui na produção do programa, como também no chat, já aguardando a participação de vocês. Bom dia, Sandra. Bom dia, Giba, como vai? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, e bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View, e hoje um programa, um tema que muito me interessa, viu, Gilberto? Você que gosta de economia, eu né? gosto. Eu que adoro uma economia. Ou você é pão dura? Você eu gosto de gastar, Eu não. de comprar. Todo mundo gosta de comprar, né? Acho que quem que não gosta de comprar, né? Você gosta de comprar? Ai, mulher, né? A gente gosta. Então, nós vamos falar de compra, nós vamos falar de compra econômica hoje. Nós vamos falar das populares, acessíveis e atraentes a diferentes tipos de clientela. As lojas conhecidas como lojas de R$ 1,99, R$ 1,99 que viraram um verdadeiro fenômeno nacional. É um negócio que se multiplicou no nosso país na esteira do Plano Real. E hoje, segundo informações que a gente tem aqui, movimenta cerca de 9 bilhões de reais por ano, Sandra. 9 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro. E emprega, se o nosso convidado também não nos desmentir depois aqui, mais de 400 mil pessoas, né? Elas formam, na verdade, hoje a maior rede de varejo do país, quer dizer, é maior do que como é que se diz, um Ponto Frio, maior que dessas redes todas de varejo aí, com cerca de 25 mil estabelecimentos espalhados pelo território nacional, né? Quer dizer, se alguém pudesse comprar todas essas lojas, seria o maior varejista do país. E, pasmem, descobri quando eu sentei com a Joana aí para a gente elaborar aqui a pauta desse programa, que esse mercado ainda vai se encontrar agora nos dias 12 a 15 de março aqui na cidade de São Paulo, numa feira, sim senhor, numa feira 1,99 Brasil. Ou seja, é um mercado tão significativo, é um mercado tão grande, que existe uma feira que o pessoal que trabalha, que lida com esse mercado, vai visitar, vai encontrar, vai ver as novidades do setor, etc. e tal. Eu nunca imaginei que existisse uma feira que reunisse os fabricantes que vendem para esse setor, as pessoas que operam, que trabalham, que vendem nesse setor. Então, no programa Urban View de hoje, a gente vai entender melhor esse modelo de negócio, explorar um pouco o cenário atual dessas lojas populares. Para isso, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: lojas de R$ 1,99. Um negócio que vale bilhões, porque esse R$ 1,99 aí, que parece um precinho baixo, é só no nome. Valor, né, E parece que é R$ 1,99, mas a gente está vendo aí que vale bilhões mesmo, né? Então a gente vai ver, vamos aqui explorar esse assunto com o nosso entrevistado de hoje, por que esse é um negócio de números aparentemente tão pequenininhos, R$ 1,99, se ele vale bilhões, né? Então queremos explorar na entrevista de hoje quem movimenta esse negócio, ou seja, tanto do lado de quem compra como do lado de quem vende. O caminho para novos investidores nesse setor e quais os perigos que eventualmente a inflação pode representar para acabar ou prejudicar esse conceito, né? E para responder a essas e outras perguntas, hoje a gente vai conversar, a gente trouxe aqui no estúdio, temos mais um convidado especial, o Carlos Nunes. Carlos, muito bom dia, obrigado pela tua presença aqui no Urban View. Bom dia. Bem-vindo. O Carlos Nunes é formado em Direito pela Unip e ele é presidente da Sirius Presentes, que é uma loja líder em comércio popular. E antes da gente começar a nossa entrevista com o Carlos Nunes e falarmos sobre esse mercado pujante aí, eu vou convidar você que está nos assistindo
para que você entre no nosso portal www.urbansystems.com.br e participe da nossa enquete da semana, dando a sua opinião. Hoje a gente escolheu aqui como tema da nossa enquete da semana, você entrando ali no portal da Urban Systems, do lado direito, logo abaixo do nosso Twitter, ali você vai ver a enquete da semana. A gente tem a seguinte pergunta: você já comprou em uma loja de R$ 1,99? Você pode responder ali sim, já comprei, não, nunca comprei, ou não sabia que existia. Ou seja, se você realmente daquele que estava aliado desse mercado, a gente quer medir aqui se esse é um mercado que o nosso público aqui que nos assiste, participa aqui do Urbanville, conhece a fundo, não conhece, não sabia que existia. Então, participa lá, durante o programa aí você vai acessando, você está no computador nos assistindo, entra lá, abre uma janelinha, uma aba nova no teu navegador, entra lá, faz o seu voto e no final a gente vai sentir como é que está esse termômetro aqui junto com o Carlos. Curiosa para ver essas respostas. Será que tem alguém que não conhece ainda? Não sei se já participou da enquete. Já. Já? Só vou falar no final. Eu também já participei, Então, eu vou perguntar o seguinte, eu vou perguntar para o Carlos aqui. Carlos, eu nunca realmente imaginei, como eu falei agora, nunca imaginei que existisse uma feira de R$ 1,99, né? Quer dizer, isso significa que existe igualmente um mercado, e a gente viu o número, 9 bilhões, né? Que movimento. Então, eu queria que você colocasse um pouco, inicialmente, como é que surgiu essa história, porque eu me lembro, apesar de ser muito jovem, eu me lembro que mais ou menos, acho que foi na esteira do Plano Real, realmente, surgiram as lojas de R$ 1, né? Tudo por R$ 1, tal, o conceito era de R$ 1, alguma coisa assim, né? Sim. Então conta pra gente como é que surgiu isso daí, qual a história da loja de R$ 1, R$ 1,99? A loja de R$ 1 surgiu exatamente quando o Fernando Henrique Cardoso introduziu o real no Brasil. Na época, o real era muito mais forte que o dólar, pagava 80 centavos em $1, e isso atrapalhou muito as exportações do país, mas em contrapartida facilitou melhorou com que os importadores tivessem uma maior disponibilidade ou acessibilidade às mercadorias. Os chineses já começaram a fazer a festa já? Eles já faziam a festa, mas só que quando a economia nacional ela se estabilizou, começaram a aparecer novas empresas em novos segmentos, novos ramos. E o R$ 1 ele veio da Argentina. Para quem não gosta dos argentinos, eles foram os culpados pela explosão do R$ 1 no Brasil. Porque a economia argentina ela já era dolarizada antes mesmo do Plano Real. Então já existiam lojas de $1 na Argentina, que é uma influência de uma empresa americana que existe lá nos Estados Unidos, tudo por $1, e hoje está entre as 500 maiores empresas americanas. Só que é uma empresa. No caso do Brasil, aconteceu completamente diferente. Um argentino veio para o Brasil com essa ideia do $1 e abriu a primeira loja de R$ 1 em Balneário Camboriú. Naquela época os argentinos estavam invadindo o sul Estavam invadindo o sul do país. Não veio direto dos Estados Unidos, fez uma parada na Argentina e aí chegou até aqui. Chegou por quê? Porque alguém tinha que abrir a primeira loja. Como a Argentina é próxima ao Brasil e Balneário Camboriú é um ponto turístico tanto para quem é da América do Sul quanto para os brasileiros, um argentino veio para Balneário Camboriú, montou a primeira loja de R$ 1. Os empresários brasileiros que estavam de férias no sul viram aquela explosão de movimento, loja cheia, movimento alto, cresceram o olho, como qualquer empresário. Chegaram em São Paulo, ou em todo o Brasil, que hoje em dia tem distribuidores espalhados por todo o Brasil. Na maioria dos casos, a capital de cada estado tem a sua rua principal de distribuição, que é onde estão as maiores empresas, e essas empresas abastecem todo o estado. São Paulo é o foco, onde tem as maiores empresas, as maiores importadoras, as maiores distribuidoras, as pessoas que tiveram mais condições no começo de investir realmente no mercado. Então, muitos empresários que já importavam da China, na época, eles focaram somente no R$1. Então, eles foram atrás de um mercado que eles sabiam que ia ser promissor. Naquela época, trabalhava muito com a bijuteria, porque antes do preço do real aparecer, a inflação fazia com que todo mês toda a mercadoria ficasse mais cara. E na época, a minha empresa, a empresa da minha família, trabalhava muito com bijuteria e utilidade doméstica. Só que não tinha aquela sequência de preços, o preço era o mesmo. Todo mês tinha que mudar, inflação. Quando o Plano Real chegou, ele fez com que as pessoas começassem a pensar em economia. E surgiram as primeiras lojas de R$1. Na época que o real apareceu, muitas empresas quebraram,
várias pessoas perderam emprego e bastante gente ficou desempregada mesmo. Foi a cultura da economia sempre tem gente que vivia da questão da inflação, e quem vivia da questão da inflação acabou tendo que quebrou, digamos assim, né? Porque estava acostumado a viver dentro do princípio inflacionário, né? Como o brasileiro é um povo sofrido, ele se vira, ele dá o jeitinho brasileiro, ele se vira nos 30 e ele acabou se adaptando a essa nova realidade. Então os grandes empresários da 25 de março, do Paris, que hoje em dia é o segundo centro comercial de São Paulo, devido a esse crescimento do I99 até a própria feirinha da madrugada, que diariamente encostam 200 ônibus, 300 ônibus com pessoas oriundas de todo o Brasil, atrás de produtos populares, porque é isso que eles vendem nas cidades deles. Então, o que aconteceu com o I99? Ele explodiu. Muitas pessoas desempregadas começaram a ter ideias de abrir loja, porque viam nos amigos dando certo. Então, deu certo com meu amigo, acho que eu vou tentar. E ele acabou fazendo com que desse certo para ele também. Então vamos tentar entender. Então, quer dizer, nos Estados Unidos existe esse conceito da loja de $1. E lá esse mercado não é fragmentado como aqui. Não. Isso lá realmente é um grande varejista que tem centenas e dezenas de milhares de unidades. É uma marca só que está entre as 500 maiores empresas americanas. Quer dizer, que é tudo por $1. Tudo por $1. Então lá é como se fosse um Walmart da vida. Como se fosse um Walmart. Tá. Aí, na Argentina, então, que houve a dolarização antes do Brasil e, consequentemente, uma certa estabilização de preço, conseguiu-se importar esse modelo. Conseguiu importar o mesmo modelo para a Argentina. Tá. E, na sequência, no Brasil, com o real que estava atrelado, de certa maneira, ao dólar, né? Na verdade, a unidade real de valor, conseguiu-se se replicar esse modelo. Sim, o mesmo modelo no Brasil. Tudo no Brasil é caro. Você vai comprar um copo em qualquer lugar, custa R$5, R$6. Numa loja de 99, você compra por R$1,99, por R$1, dependendo do tamanho. Quando essas lojas de R$1 elas foram lançadas, só para a gente entender, para quem não conhece, como eu não conheço esse conceito, tudo que se vendia lá dentro, 100% dos itens vendidos dentro dessa loja, custavam até R$1? Até R$1. Ou, digamos, R$1 era o mote principal, mas você tinha coisa de R$1,50, R$2, R$3. Até hoje existe loja de R$1, só por R$1. São as que têm o maior giro diário, o maior giro financeiro. Porque uma pessoa entra, por R$1 ela compra 10 produtos. Então a grande maioria é o que o Gilberto falou. Tem alguns produtos que, assim, R$2, R$3. Dependendo do centro comercial, o R$1 é a melhor opção ainda. Só que hoje em dia não temos mais tantos produtos para esse segmento. O lojista acaba tendo um lucro muito pequeno. Só que, devido ao grande volume de venda, ele acaba ganhando dinheiro. Mas dependendo do centro comercial, se é um centro muito popular, o R$1 funciona, ou R$1,99 preço fixo, porque a população da região é muito carente. Então ele compensa comprar um copo de R$1,99 do que comprar um de 6, porque no final das contas ele ganha lá R$1.000 por mês de salário, R$800 o salário mínimo. Então R$1, 50 centavos faz uma diferença num bife no final do mês. E não só isso, às vezes você consegue uma diversidade de produtos que você encontra todos na mesma loja, né? Todos na mesma. Pegar diversas coisas com preço acessível. Uma loja de R$1 é uma loja de departamentos hoje em dia. Você tem do alimento, a ferramenta, ao presente, ao enfeite, então, tudo. Um dos segredos do sucesso dessas lojas é a grande variedade de itens que tem. Variedade, porque uma pessoa encontra o que ela precisa. Claro que não tem a mesma qualidade do que um produto de um mercado Carrefour, por exemplo, sei lá, de uma grande rede. Por quê? É popular mesmo, é um negócio mais simples, mais frágil. Só que a pessoa que não tem condição de comprar um negócio mais caro, ela acaba comprando mais barato e ela vai cuidar mais. Então aquilo vai durar do mesmo jeito. Quer dizer, você acredita então o sucesso desse tipo de estabelecimento dentro da economia brasileira? Pelo, digamos assim, pelo baixo poder aquisitivo do brasileiro, ou porque oferece realmente um baixo custo ou é a soma dos dois? É a soma dos dois, porque um pai de família carente, de uma família carente que recebe um salário mínimo, às vezes ele sozinho tem que sustentar uma casa e pagar aluguel e tudo. A loja de R$1 dá acesso para ele a produtos que ele não teria se ele fosse no mercado, porque não daria para comprar com o salário dele. O mínimo que ele consegue economizar, ele encontra na loja de R$1. Então, hoje em dia, a economia brasileira evoluindo do jeito que está, tendo a inclusão social, classe C aumentando, o povo brasileiro está ficando mais exigente. Então, naturalmente, o lojista está se adaptando ao mercado.
Quando o Plano Real começou, o brasileiro era muito pobre. Então, hoje em dia que tá bom. O Fernando Henrique fez a lição de casa dele e o Lula deu continuidade, não estragou. Então, a classe C cada vez mais entrando na parte econômica, comprando, movimento, tendo renda, ele está exigindo desses lojistas um produto melhor hoje em dia. Então, hoje em dia não existe mais uma loja de preço fixo, existe uma loja de preço variado. Tanto que a feira mudou de feira de R$ 1,99 para feira de 1 a 99. Porque hoje em dia uma loja de R$ 1,99 é uma loja de departamento, você encontra tudo. De um jogo de panela de R$100. Não será que sempre o produto será barato, né? Mas eu começo a ter uma amplitude maior de preço. Sim. Eu vou encontrar desde R$1 até R$200. Só que o mesmo produto de R$200 numa loja de 99, no shopping está 800, 600. Então dependendo sempre será mais barato. Muito mais barato. Nós estamos aqui conversando com o Carlos Nunes, que é o presidente da Cílios Presente, é uma loja líder em comércio popular. Nós temos muita coisa para perguntar para eles, mas a Sandra está me dizendo que o pessoal já está participando no chat. Pois é. Óbvio, né, Sandra? Óbvio. Bom, o Mena fez uma colocação aqui que é uma percepção grande, Mena Barreto. Grande abraço. Ele fala assim, no Iguatemi de Campinas tinha uma loja chamada Dollar Bay. Eram produtos vendidos a $1. Eu me lembro também, Mena. E era bem legal essa loja. E ele pergunta o seguinte ainda, qual é o volume de vendas de uma loja de R$ 1,99 em boa localização, por exemplo, bem próximo ao grande terminal de ônibus, ou de uma cidade como Campinas? Vende muito? Depende do tamanho do estabelecimento. Como você trabalha com variedade, quanto maior o número de produtos, maior é a sua venda. Se o centro for bem movimentado, vamos supor Santo Amaro, e diversidade Campinas, também, né? Uma loja de 300 a 400 metros, ela fatura em torno de 5 a 10 mil por dia. Em dinheiro. Então é um negócio que você vende uma mercadoria barata, mas que tem um giro muito alto. Então você fatura 10 mil, só que os seus custos também são muito altos. Aquele dinheiro não é seu. Você precisa comprar produto. Normalmente um lojista bem estruturado, ele estipula um salário para ele e ele vive desse salário. E vai movimentando a loja até o estoque estar lotado. A partir do momento que o depósito está cheio e a loja está faturando, ele começa a fazer retiradas a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Só que ele não tira o dinheiro da loja, porque toda a mercadoria que está ali tem um custo. Então, se você começa a retirar, todo o seu investimento vai embora, você nem percebe. Uma hora seu estoque está vazio e você não tem nem o dinheiro e nem a mercadoria. E ele complementa ainda a questão, ele fala assim, ele quer saber se os camelódromos atrapalham o comércio das lojas de R$ 1,99. Muito pelo contrário. O camelódromo ele ajuda, porque o mercado popular ele precisa um do outro. As pessoas vão porque ali tem de tudo. Tem a loja, tem o camelódromo, tem a loja de ferramenta. As pessoas mais carentes, elas olham uma rua popular como lá eu vou encontrar tudo. Então tem o camelódromo. Então, meu shopping center ao popular ao sol aberto. Ali eu sei que eu vou ter tudo que eu estou procurando. Tem um cara que avícola que vende frango, tem um cara que vende. Tem tudo, né? Já resolve tudo de uma vez. Tudo né? na mesma rua. Tem a loja de 99, tem a farmácia, tem o camelódromo, então o banco. A pessoa aí no mesmo lugar ela acaba encontrando tudo. Então não é ruim. E o nosso ramo, por ser individual, por que individual? É por família. Normalmente uma loja é de uma família. Não é de uma empresa. É um pai e uma mãe que toma conta e quando o filho vai crescendo, o filho ajuda. E se essa família cresce, ela abre uma segunda loja porque é o filho que vai tomar conta. Ou se o pai e a mãe são bem unidos, normalmente eles abrem 2 lojas. Cada um toma conta de uma, as compras são feitas unidas, tipo, uma pessoa só faz a conta de tudo, a outra pessoa administra tudo. Só que cada um toma conta de uma. Porque uma loja de 99 você tem que estar no caixa, você tem que estar ali presente o tempo inteiro, você não pode passar para outra pessoa tomar conta. Isso que eu ia falar, você já citou a importância da ascensão das classes C, D, E para o sucesso desse tipo de negócio, né? Quer dizer, essa alavancagem aí da classe C, D, E contribuiu e muito para o crescimento desse tipo de loja, ok? Agora, a administração financeira desse tipo de loja tem que ser ali em cima. O olho do dono é que engorda o boi, porque quantos por cento que entra em dinheiro e quantos por cento que entra em cartão? Só assim, só para exercício. A maioria é dinheiro mesmo. É dinheiro, 90 e tantos por cento entra, vai lá para pagar em dinheiro. Porque o classe C eu estou te fazendo essa pergunta porque está havendo uma bancarização, digamos assim, não sei se essa palavra está correta,
a classe CD, principalmente, está começando a migrar um pouquinho mais para banco, cartão de débito, principalmente, que às vezes no emprego o cara recebe da empresa cartão, o cheque, o salário depositado em conta corrente, coisa e tal. Então, eu não sei se já está começando a haver um pouquinho mais de pagamento. Todas as lojas aceitam o cartão também, mas a maioria dos clientes compram no dinheiro, porque ele vai comprar R$30, 20, é uma compra pequenininha, ele não vai lá para comprar a casa inteira dele. Mas lá, por exemplo, tem prato, copo, garfo, faca, tem tudo que uma casa precisa. Tem um senso de oportunidade também nessa compra, assim, de compra de ocasião? Tem muito isso. Sim, a pessoa tá passando assim, eu vi isso aqui. Lembrei. Agora que copinho bonitinho, agora que não sei o que. E às vezes a pessoa nem precisa muito, né? Às vezes a pessoa precisa de um funil, por exemplo. Aí ela entra numa loja para comprar só o funil. Só que ela vê uma faca, um garfo, um copo, tava precisando disso, quando vai ver ela sai com um carrinho cheio. Então ela acaba gastando R$50, 40. Uma loja dessa, diariamente, circulam 1000 pessoas. Agora, o que você vai vender ou não, vai depender muito de cada loja, da organização, do atendimento. Porque como o dono da loja fica no caixa, ele fala com a pessoa que está comprando. Com o passar do tempo, a pessoa conhece ele pelo nome. É o fulano do 1,99. Então ela sabe o primeiro nome, sabe o nome da mulher. E acaba criando um vínculo de amizade entre os clientes e o dono. E isso vai passando para os amigos. E acaba acontecendo com o quê? Que aquela loja seja Não, eu vou naquela loja. Então, às vezes, numa rua tem 3, 4 lojas. Mas eu sou mais amigo do Zé, por exemplo. E aí ele acaba frequentando... Tem a empatia pessoal, né, que você acaba criando com os donos da loja. Por questão do atendimento, administração, organização, limpeza... Com relação à diversidade, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, não existe uma lei que diga o que a loja de 99 pode ou não. Quer dizer, questões alimentícias junto com, sei lá, produtos de limpeza, não existe isso. Quer dizer, a loja de 99 é livre para vender o que ela pode vender qualquer produto, porque ela não tem uma cara. Então você tem do alimento ao produto de limpeza, só que você tem tudo. É como se fosse um mini mercado, que você entra lá e você encontra tudo. Só que popular o produto, um produto mais barato, mais acessível, não é uma coisa cara. Aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que a legislação, os órgãos fiscalizadores, enfim, toda essa, eles se importam mais, fiscalizam mais e olham mais o grande varejista, ou seja, o Pão de Açúcar, né? Vamos pegar o exemplo aqui. O cara vai numa loja, aí tem que ver lá todas as leis trabalhistas, não sei o que, atender a temperatura do freezer, temperatura do freezer, enfim, aquele cipoal de legislação e de norma que vai lá um fiscal e não, olha, você colocou o freezer 3 milímetros para cá, não dá multa. Você acha que esse arcabouço aí de legislação, de fiscalização, dá menos atenção para esse tipo de loja por elas serem mais populares e estarem de forma geral mais na periferia? Não, é pior até. Você acha que é pior? É, porque um lojista de 99 ele é meio que uma vítima do sistema. Ele é uma família ali, uma loja. Uma rede de supermercados, ele tem uma estrutura muito grande por trás deles. Então eles já têm uma estrutura que controla toda essa qualidade. O lojista de 99 ele foi se adaptando à fiscalização mesmo. E vieram para cima. No começo, todo mundo podia importar brinquedo. Aí importavam brinquedo de qualquer qualidade. Muitas crianças se machucaram por isso, ou acabaram se ferindo por alguma coisa que quebrou, acabou comendo o brinquedo. Então o próprio Inmetro, que é como chamar aquela... Tinha um controle do Inmetro. Daquele Inmetro, né, que tem da criança lá. Mas o próprio governo foi se adaptando a isso. O Inmetro ficou mais rigoroso. Hoje em dia apenas algumas empresas conseguem importar brinquedo, porque tem toda uma regra que você tem que seguir, tem toda uma legislação e é caro, os impostos são caros. Tem produtos como vidro, que tem dumping, então você não pode importar de qualquer jeito, tem um preço mínimo. Produtos feitos em plástico, dependendo do tipo de produto, tem regras diferentes e que foram regras que foram impostas há pouco tempo. Porque o mercado foi crescendo de um jeito que o governo teve que tomar alguma atitude para poder controlar isso. Você está falando da compra, mas e da disposição na loja? Por exemplo, eu vejo sorvete, eu vejo massa, às vezes vendendo no freezer junto. E aí, como é que é feito isso? Essa é a diferença. Essa sua dúvida é o que faz o nosso mercado crescer tanto. Porque cada lojista tem um tipo de organização, de administração,
de limpeza, de tudo. A casa dele é igual à loja dele. O cara traz para a loja tudo que ele aprendeu na vida dele. A organização da loja, a limpeza, tudo. E o que ele compra é o que ele gosta. Então cada pessoa tem um gosto. E esse gosto faz com que cada loja tenha uma cara específica, que é a cara do dono. Então, por mais que tenha 10 lojas na mesma rua, não é um negócio ruim para os lojistas. Por quê? Não é igual. Claro que vários produtos são parecidos, são similares, são iguais. Mas só que cada pessoa compra aquilo que gosta e arruma a loja da maneira que ela entende como certa, ou como ela vê como certa. Agora, a parte de misturar artigos de limpeza com alimento, eu acho que é difícil de acontecer isso. Só se o cara for muito desorganizado mesmo, mas aí ele que vai ter o prejuízo na vida dele, vai acabar perdendo os clientes, ele vai acabar quebrando, né? Se o cara for organizado e pegar um padrão legal, uma loja legal, limpinha, branquinha, bem organizada, cada dia vai aumentar o número de clientes dele. E se ele souber manter isso, vai durar para sempre, vai passar para o filho dele, o neto dele, porque é uma loja que passa de pai para filho. Agora vamos falar um pouquinho do teu negócio, Carlos Nunes. Você é presidente da Cílios Presentes. Vocês têm o quê? Uma loja, 2 lojas? Como é que é? Conta um pouquinho sobre o teu negócio, a origem do teu negócio, quem que começou, como é que está hoje? A minha família tem loja na 25 de março há 26 anos atualmente. O meu pai trabalhava lá antes disso. Ele trabalhou com uma família de judeus e ele aprendeu tudo com esses caras. Aprendeu tudo sobre o comércio. Chegou uma hora que ele saiu para abrir o negócio dele. Depois que ele já tinha aprendido tudo, o próprio dono da empresa que ele trabalhava falou: você precisa seguir sua vida. Aí ele montou essa loja que já existe há 26 anos. Hoje em dia é uma das maiores importadoras do ramo do I99. Tem outras empresas também do mesmo segmento. Só que naquela época era para a inflação ainda. Meu pai começou a trabalhar com bijuteria e óculos, que era uma mercadoria que todo mundo usa até hoje. Então óculos, bijuteria, e ele focou nisso. Relógio, coisa que era mais fácil de trabalhar. Quando o real surgiu, ele foi um dos caras que teve esse negócio vai bombar, esse negócio vai pegar. E foi quando a gente foi fazer a primeira importação, há 16 anos atrás, para o Panamá, que é um país aqui da América Central, que é uma zona franca, e muitas empresas de toda a América Latina ou da América têm um escritório central lá e fazem a distribuição por lá. Então a gente acabou indo buscar o primeiro container junto com o meu cunhado, que o meu pai colocou no mercado. Quando ele foi casar com a minha irmã, meu pai falou: você precisa sair do que você faz, que você vai montar uma loja. E foi na época da inflação ainda, foi antes do Plano Real isso. Quando o Plano Real surgiu, meu cunhado, por ser mais jovem, mais ousado, pegou meu pai pelo braço e falou: vamos embora comigo. Aí levou meu pai junto com ele, eles importaram o primeiro container junto, um para os dois, que eles foram lá para importar, não sabia como era. E a partir daí, esse mercado, né? E a partir daí cada um começou a trazer os seus containers. Isso há 16 anos atrás. Só que já na época a gente já tinha fornecedores do nosso ramo de bijuteria, de óculos, que já eram importadores da China, da Índia, da Indonésia, de vários países. Então essas empresas hoje em dia são as maiores do mercado. Tem uma que eu posso citar que chama Wester Etilux, que é de ferramenta. Começou assim. Hoje em dia o cara vende para Carrefour, para todos os mercados e para todas as lojas. É uma das maiores empresas do ramo, um dos pioneiros também. Então o meu pai foi um dos, mas na época, 25 de março, só tinha cobra criada. Na hora que um cara começou, todos foram atrás. E hoje em dia, a 25 de março, Paris, movimenta o mercado popular brasileiro, que são esses 9 bilhões então, de reais. A Cílios Presentes hoje, mais do que ter loja de... Vocês têm uma loja de... Eu tenho uma distribuidora só. Você alimenta, você é um importador e um alimentador desse mercado. Eu só alimento, eu não tenho minha loja própria de varejo. Tá. Você não está no varejo, você está no atacado. Só no atacado. Eu vendo para todo o Brasil. O lojista os antigos lojistas, que foram os pioneiros nisso, eles trabalhavam com bijuteria. Então, quando apareceu o Plano Real, o mercado se adaptou a tudo isso. Todo o mercado popular brasileiro se adaptou e cresceu. Por quê? Como a economia estava estável, as empresas conseguiam se programar, fazer compra programada, pagar suas contas, controlar o dinheiro que sobrava. Aí as famílias foram prosperando. E hoje em dia eu tenho exemplo que eu sou fruto disso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu estou com 32.
Então eu vi tudo isso acontecendo, eu vi toda essa evolução. E hoje em dia eu tenho o meu negócio. Então meu pai montou um negócio para mim paralelo ao dele. Você sendo importador, exatamente. Sim. Aí o Mena quer saber o seguinte, eu ia perguntar justamente em relação ao importador. Afinal, nesse comércio popular, quem lucra mais, o dono da loja ou o importador? O importador, porque ele acaba vendendo para todas as lojas. Também. Mas só que o volume maior. O volume é maior. Mas uma família que fatura 300 mil reais por mês é muito dinheiro. Numa loja, uma loja boa, um centro popular mesmo, Diadema, Santo Amaro, um lugar que tem muito movimento de gente, que é ponto de ônibus, igual foi a dúvida da internet, rodoviárias, estações do metrô, locais onde tem fluxo de pessoas grandes. Se você conseguir montar uma loja... É uma boa ideia, viu? Sinceramente, eu gostaria de terminar esse programa fazer uma reunião rápida com ele. Aumentou mais de 20 mil estabelecimentos em menos de 10 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje você fornece, você tem um número aproximado para quanto... Deixa eu dizer assim, primeira coisa, né, você fornece para... não sei se é o seu nome correto, subdistribuidores, ou seja, distribuidores Sim. menores, ou você também fornece para as lojas diretamente? Para os dois. E se você tivesse que fazer uma porcentagem assim, quantos por cento de lojas e quantos por cento de distribuidor? É mais para distribuidor ou mais para loja? Mais para loja. Mais para loja. Porque a maioria dos distribuidores hoje em dia estão importando também. Então, já estão direto. Concorrendo com você, digamos assim. Sim, já que é bom, não é uma coisa ruim. O nosso ramo precisa de muita gente. Porque é muita loja também. Porque cada pessoa tem um gosto. Então ninguém compra a mesma coisa. Se você tiver 100 opções de fornecedores, você vai comprar 5 produtos em cada um. Ou você vai comprar mais daquele que você achar que é mais interessante para você. Pergunta curiosíssima. Você importa e compra coisa no Brasil? Sim, de indústria. Esse teu mix, ele é quantos... se você importasse 1.000 produtos, se você trabalhasse com 1.000 produtos, quantos por cento são importados, quantos por cento são nacionais, mais ou menos? Hoje em dia 70% é importado. 70% é importado, 30% é nacional. 30% nacional. É mais ou menos isso, porque o Brasil, devido a essa concorrência com a China, as empresas brasileiras tiveram que se adaptar a isso também. Então a indústria de plástico se adaptou, começou a produzir produtos populares e muitas empresas que estavam quebrando se levantaram de novo. Indústria de boneca, de brinquedos, que devido a várias restrições que o Brasil tem para esses produtos importados, a indústria nacional acaba se reerguendo com isso, porque fica mais interessante comprar aqui do que importar. Mas ainda a China tem muito produto barato e com qualidade superior à brasileira. E quantos itens aproximadamente você tem no seu mix de produtos aí que você oferece para os seus clientes? Hoje 3.000 produtos. Uau. 3.000 produtos. Produto até dizer chega, né? Tem importador que tem mais. Tem empresas que tem mais. No Paris, o Nissan, por exemplo, que posso falar que é o chefe lá do Paris, que é o carro forte, ele tem 5 a 10 mil produtos variados. É muita coisa. Porque, por exemplo, um copo desse, você pode ter 10 modelos diferentes do mesmo tamanho. 10 modelos de copo. Então, o cara que vai numa fábrica de copo na China, ele compra um container só de copo. Agora, compra sortido. Isso aí não dá para fazer just in time, né? Não dá para você ter, por exemplo, um catálogo ou um site na internet onde você mostra esse copo, aí o cara fala, legal, eu quero comprar esse copo, aí você manda importar. Não, você tem que importar, tem que ter em estoque, e aí você oferta no mercado. E nesse caso, quer dizer, você tem um custo aí de estoque que é grande também nessa brincadeira, né? Todo esse tipo de negócio, tanto você que é distribuidor, que importa, como quem tem a loja de 1,99 tem que saber administrar muito bem esse custo de estoque. O lojista, varejista, ele tem que se preocupar com o que vende, porque ele tem que colocar na prateleira e vender logo. O dinheiro dele está ali. Ele não pode fazer um estoque muito grande. É aí que entra os distribuidores e os importadores. No meu caso, como eu sou importador e distribuidor, eu preciso ter muito saldo, muito estoque, porque eu atendo os lojistas. Então a minha empresa é o estoque deles. Eles vão lá, eu tenho 2 empresas hoje em dia. Na verdade, eu estou indo para a terceira, que é a história da internet. Eu tenho a importadora, que só vende auto atacado. Essa importadora vende para os distribuidores. Esses caras são obrigados a comprar caixa fechada. Então, normalmente, eles têm potencial para isso. Ou para rede de loja, porque hoje em dia tem famílias que têm 30 lojas. Só que são 30 pessoas tomando conta da mesma família. Então, uma família inteira está prosperando com isso.
família de vários irmãos, cada um tem uma, aí eles fazem um dia de compra, todas as importadoras vão naquele dia e eles fazem um pedido só. Para 30 lojas. Tem mais força de negociação, mais condição de pagamento, etc. Todo o preço vai lá para baixo, os caras têm prazo com desconto. Por quê? São 30 pessoas comprando ao mesmo tempo. Isso é uma rede de lojas. Só que é uma rede de família. Não é uma coisa que você tipo, é uma empresa que tem 30 lojas, é uma pessoa só, uma multinacional. É o único mercado brasileiro, 100% de famílias brasileiras, e que 99% são de pessoas carentes que deram certo na vida, que venceram na vida, porque montaram um negócio popular, que ele não precisava ter instrução, só bom gosto. Eu falo pelo meu pai, ele é analfabeto. Meu pai é um cara que aprendeu do zero tudo, entrou no comércio, aprendeu e tem um toque do comércio. Então, mesmo sem saber ler nem escrever, ele deu certo. Deve dar mais nome muito cara que tem MBA por aí, né? Então, o brasileiro ele é inteligente, ele só não estava instruído. Agora a gente tá tendo essa oportunidade de estudar. Porque eu tive a oportunidade, formado em Direito, fui viajar para fora para fazer inglês, tive uma experiência internacional, então eu trouxe tudo isso para o Brasil também. E eu tenho vários amigos que têm a mesma história de vida, que o pai não sabe nada, o pai é analfabeto, mas queria um diploma. E aí o filho tem um diploma. Pode ser que ele não siga a carreira que ele tem, que ele estudou, mas é pro pai isso, não é para ele. E aí ele vai seguir a vida dele. E falando do I99, estou falando da minha vida, viu? Falando do I99, eu tenho uma segunda loja que é pronta entrega, que é a Cílios Presentes. Então a Cílios Presentes atende os pequenos comerciantes, os camelôs, o pessoal que vem da feirinha na madrugada, porque ele tem a mercadoria à disposição dele ali. A hora que ele precisar, ele vai lá e compra. Só para quem não sabe, quem não conhece, conta para o pessoal que está nos assistindo, o que é essa feirinha da madrugada que é tão falada aí. Inclusive tem lá na Urban Systems, sabe, Sandro? Tem um projeto lá sobre a feirinha da madrugada. E o céu, Urban Systems agora legal, mas já abriu, fechou, né? Parece que tinha toda parece uma que a prefeitura polêmica. está querendo refazer, e aí a Urban Systems fez um estudo interessante sobre essa feirinha da madrugada. Deveria até ter pego esse estudo para a gente abordar aqui, mas enfim, agora já foi. Mas conta um pouquinho o que é essa feirinha da madrugada. É bastante movimentado isso aí também, né? A feirinha da madrugada movimenta diariamente 200 ônibus de pessoas que vêm de todo o Brasil. Do Brasil? Para o interior, né? Não, do Brasil. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. São excursões. Normalmente tem empresas, em todos os lugares do Brasil, tem empresas que fazem excursão para vir para São Paulo, fazer compra e voltar. Isso acontece diariamente. Segunda e terça são os dias que mais movimentam a Feira da Madrugada. E sábado. Chama Feira da Madrugada? Feira da Madrugada porque começou na 25 de março, há muitos anos atrás, começava às 3 horas da manhã, e era um mercado popular ali. O pessoal parava com os carros, abria o capô, tinha bilheteria, tinha de tudo. Então esse pessoal que vem de ônibus, ele chega às 5 horas da manhã em São Paulo. Ele tem até às 3 horas da tarde para fazer compra e depois tem que carregar o ônibus e ir embora. Então o ônibus faz um bate e volta. Essa feirinha da madrugada tem várias... O problema da feirinha da madrugada é o quê? O camelô não paga 1 centavo de imposto. Só que ele não tem onde trabalhar também. Então eles precisam se virar para ganhar dinheiro. E fora isso, tem muita mercadoria roubada que vai no meio, contrabando. Então, o governo precisava controlar isso. Tem que ter um lugar que ele pague pelo menos um impostinho para o governo de qualquer coisa. Nem que ele não pague pela mercadoria, mas pelo lugar que ele está, tipo um camelódromo mesmo, um lugar feito pelo governo. Essa feirinha da madrugada é um estacionamento de ônibus, é um lugar gigantesco, que era uma estação ferroviária, fica na região do Pari. Ela fica na Avenida do Estado com a Valtier e a São Caetano. Tipo, ela é meio que um quadrado onde entra os ônibus, eles estacionam ali. Lá dentro tem essa feirinha e toda aquela rua da Valtier ali do Pari é o comércio popular de São Paulo hoje em dia, atacadista. Agora, tem muita excursão dessas de ônibus que também vão para 25 de março, para essas lojas oficiais, digamos assim. Não, é o mesmo lugar que eles param. Lá eles param o ônibus lá, aí ou eles pegam um táxi de lá até a 25, que tem um lugar ali que eles param na Senador Queiroz, na esquina da Senador 25. É básico, você fica ali o dia inteiro, você vê parando o táxi o dia inteiro. Nossa, é um tour de compras. São pessoas que saem de lá da feirinha da madrugada, pegam o táxi lá na 25, compra no Armarinhos Fernando, ou em todas as lojas ali da região da 25 de março, e volta com as sacolas. Eles não vêm com muito dinheiro, eles vêm com o suficiente para que ele pode levar embora. São conhecidos como sacoleiros. Sacoleiros. Mas aquela história, o camarada chega com 200, 300, 400 reais, mas todo dia, centenas, isso vai movimentando. 200 ônibus vezes 40 pessoas, dá quanto?
Quantas pessoas? Eu não sei. E aí o cara chega lá na cidadezinha dele, trazendo aquela sacola de roupa, de joia, de etc e tal, e aí revende ali na região. 3 vezes mais. Às vezes o cara tem uma portinha na casa dele, que era a garagem, ele montou, aí ele começa a vender ali e ele começa a crescer. Porque é barato a mercadoria na 25. É muito barato. São Paulo é o centro econômico do Brasil. Então, a 25 de março, a região do Pari, é onde tem as mercadorias mais baratas do Brasil. O pessoal do Brasil inteiro vem para cá fazer compra, para poder revender. Porque foram as maiores empresas que investiram nesse ramo. Então, hoje em dia, esses caras têm 15 anos de experiência de importação. Para você chegar no mercado de importação e pegar um cara que tem 15 anos, você vai ter que ter muita experiência. Você vai ter que descobrir onde estão as fábricas das mercadorias. Então, ele tem 15 anos de vivência de China, Índia, Argentina, México, Turquia, porque cada país tem um produto específico que é o especializado deles. Que tem um bom preço, que tem uma boa qualidade, etc e tal. Que é o que interessa pra gente. Então hoje em dia os importadores, os carros-chefes da 25 de março, cada um vai para um lugar. Não é só China. Hoje em dia tem muita variedade, porque o mercado precisa disso. E quanto mais novidade você tem, mais você vende. Meu Deus, é você que nos assiste. Existem mundos que realmente a gente não... Tô assim, sabe? De queixo caído. Por isso que a gente gosta de fazer o programa Autoview, né? Ah, eu adoro. Porque a gente vai descobrindo coisas fantásticas. Isso é um mercado, é um mundo à parte, né? Sim, ninguém conhece economia. Isso. Então, dentro dessa cara que você está me falando, Carlos, não existe um grande player nesse mercado. Não existe alguém que tem o Carlos Nunes, que é dono da Sirius Presentes, que tem 39 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo. Não existe um grande player. Não tem. Vai que Batista saber disso. Eu tenho só uma. Eu tenho uma porque meu pai que me deu. Devido a trabalhar com ele a minha vida inteira, ele pegou um negócio dele que era auto-atacado, porque ele só vendia para distribuidores. E ele me montou uma distribuidora. Então eu compro dele. Eu sou um cliente do meu pai hoje em dia. Esperto o pai dele, hein? Arrumou mais um cliente pra ele mesmo. Olha. Sim, e aí ele montou uma empresa pra mim e pro meu irmão. Meu irmão é casado, tem a família dele, tem a vida dele. Eu não tenho família hoje em dia porque não casei, não achei a pessoa certa. Mas hoje em dia eu tô preparado pra isso. Tipo, eu tenho uma estrutura de família. Se eu quiser casar, eu tenho um apartamento, tenho meu carro, tenho uma vida já. Então meu pai me preparou pra isso. E hoje em dia eu sou um cliente dele. Então tem vários distribuidores que são dessa forma. Quando um cara cresce demais nesse ramo, ele não consegue controlar. Ele tem que ter uma empresa só, boa, dele. Aí se ele quiser ter duas... Mas vai até um determinado tamanho, porque se passar desse tamanho, se ele não conseguir mais ter melhor controle... ele ficar ali. Porque é melhor ele ter um negócio bom funcionando do que ele tentar montar mais de uma loja e quebrar. Porque ele perde o controle. Você não tem o controle 100% da mercadoria. Você é roubado, o seu funcionário leva embora com a mercadoria. Então se você não tiver um controle 100% da sua loja, você vai ter prejuízo, porque o lucro é pequeno. Que deve ser bem difícil, né? Porque é muita mercadoria, a preço baixo, muita coisa pequena, então deve ser bem complicado. Justamente por essa característica da miudeza, do grande volume de mercadoria, com margens pequenininhas e tudo paga em dinheiro, né? Tudo à vistinha, então o pessoal vai pagando os impostos, vai sobrando. Tudo à vista, dinheiro na mão, o cara vai vivendo, e se ele perde esse controle desse dinheiro, ele quebra. Totalmente, porque ele fica sem dinheiro e sem mercadoria. E ele precisa controlar a loja dele. Então, devido a essa particularidade, o ramo do I99 é o que emprega o maior número de famílias no Brasil. O maior número de famílias. Porque o dono é uma família. Cada loja tem 15 funcionários. Eu fiz um estudo, eu vi que você colocou aí 400 mil pessoas diretamente ligadas. Eu conheço o dono da Feira 99, que já tem há mais de 10 anos essa feira. Começou no ano de 2000. O dono da feira de 99, ele tem 40 mil cadastros. Então, olha, no banco de dados dele. Uma pergunta que eu ia fazer para você agora, porque como eu fiquei realmente abismado com essa questão dessa feira do 99, que eu nem imaginava que existia, eu ia perguntar para você se você conhecia essa história dessa feira. Conheço o dono, conheço a história. Se você podia contar um pouquinho da idade dessa feira pra gente, se você frequenta ela, se você vai lá, o que você vê, como é. Eu queria que você contasse esse mundo. Então, pegando. Se é aberto ao público, tá? Sim. Porque eu vou querer ver essa feira. Dá convites. Conta tudo pra gente dessa feira aí. Desculpe te interromper, mas continua no teu raciocínio, mas faz depois uma pincelada pra gente dessa feira. O dono da feira chama Eduardo, ele é um argentino. Ele foi um cara que foi um dos pioneiros no ramo. Quando o negócio explodiu, ele investiu na indústria, ele abriu fábricas,
de tapete, de plásticos. Ele começou a investir na indústria para poder fornecer para esse tipo de loja, que ele viu esse negócio promissor. Só que ele foi o cara que foi o mais ligeiro, que ele que inventou a feira. No começo era um negocinho pequeno, porque só tinha algumas empresas que trabalhavam no ramo. Só que com o passar dos anos, a feira dele foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia são 20 mil metros quadrados de feira. E vai acontecer no pavilhão branco do Expo Center Norte. Acho que é branco. Então são 20 mil metros quadrados. Começou com, vamos chutar um número, sei lá, com 100 empresas. E hoje tem 1000 empresas trabalhando com isso. Por quê? São pessoas que tiveram a mesma visão. Os grandes empresários, que são os mais antigos, sempre montam melhores estandes, são aqueles que bombam, que são referência. Você monta stand lá? Monta stand. São referência essas empresas. Se essas empresas estão na feira, a feira vai ser boa. Quem que monta mais stand? Quem distribui, quem vende? O distribuidor, o importador. Normalmente tem escritórios também de representação. Pensa um escritório que tem 30 representações. Cada representação dá um dinheirinho para esse cara, ele vai lá e monta um super showroom. Ou se o cara tem uma loja gigante, que é o caso do Issan, que ele sempre foi o que mais investiu. Que ele faz o super stand, contrata um monte de gente bonita para trabalhar. Então ele investe mais. O Issan, o que ele é? É um distribuidor? É um distribuidor importador. Então ele tem uma distribuidora na rua da Feirinha da Madrugada. Ele está no melhor lugar. Só que a família dele é muito antiga na 25 de março, então já tinha dinheiro antes. E aí hoje em dia o público dessa feira que vai lá são justamente os donos das lojas de 99. Lojistas. Ou pessoas interessadas em abrir um negócio novo, ou tem até mesmo em abrir uma loja de 99. Porque na feira de 199 não é igual uma feira de mercado, sei lá, uma feira de sapato que só tem sapato. No 99 você vai ter importador, você vai ter indústria, você vai ter representantes, tem tudo. Numa mesma feira você encontra todo tipo de segmento, roupa, alimento, tudo. Porque uma loja de 99 tem tudo para vender. Então não é um ramo específico, é uma feira específica. Às vezes você vai lá, você nem queria aquele negócio, mas está precisando, nossa. Mas você também, como lojista, digamos assim, você chega lá e descobre coisas que você pode colocar dentro do mix da sua loja. Sim, que você não sabe. Lá você tem, digamos, como é que se fala? Não, tem tudo, né? Tem show, tem um showroom, tudo que você puder imaginar. Assim, nossa, agora os caras estão vendendo copo azul. Eu acho que eu vou botar esse copo azul na minha loja. Copo azul é o que mais vende, viu? É? Isso aqui vende que nem água. E dá pra vender por R$1 esse copo. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Olha aí, já viu o negócio. Os copos da Altivis foram comprados lá. Exatamente, e por falar em copos, o Mina Barreto tem uma questão que eu também quero saber essa resposta. Ele fala assim: qual é o milagre para vender um copo, por exemplo, da Nadir Figueiredo, marca nacional, a R$ 1,99, sendo que o mesmo copo custa R$ 5 ou R$ 6 no mercado? Compra-se muito produto no caixa 2 das fábricas. Eu já comprei coisas absurdas em lojas de R$ 1,99. Máquina de costurar R$ 2, R$ 1,99. É o preço. Quer dizer, as pessoas escolam o brasileiro mesmo. O brasileiro paga caro em tudo e está acostumado. Então ele não liga se é caro, porque ele já é o preço que ele está acostumado a pagar. O lojista de 99, ele vende num preço justo. Então é o preço que realmente dá para vender. Ele tem um custo baixo, ele tem um custo bem mais baixo também, né? Ele paga à vista, ele tem desconto. O custo operacional da loja em si não é muito. Então é um custo baixo operacional. E o lucro dele é pequeno, porque ele tem vários concorrentes do mesmo segmento. Quando tem a concorrência, o lojista tem que ser o melhor possível. Ele tem que conseguir os melhores preços, ele tem que vender mais barato. Então, devido a essa concorrência, faz com que você consiga baixar o preço de tudo e vender no mínimo possível para você ganhar dinheiro. E aí você consegue comprar um copo de R$2 numa loja e na outra 6. Gente, pior que é verdade. Eu preciso contar ao vivo aqui uma história que aconteceu com eu tô assim, joga na roda, vai, Giba. Rapidamente. Eu tive que comprar um transformador de 220 para 110. Eu fui numa grande rede aqui em São Paulo, comprei, pesquisei, achei por R$380. Ele tinha uma potência, eu não lembro o número, vai, 100 kVA, vamos dizer. O número está chutado. R$380. Aí eu fui no interior, eu comprei essa mesma máquina de transformador com uma potência maior, que era não sei quantos kV, era bem mais potente, aguentava mais, por R$180. Muito mais barato. Preço justo. Se você vai numa loja... Alguém tá querendo tirar o dinheiro do Gilberto. Alguém tirou. Alguém tirou. Eu, por ser importador e distribuidor, eu vou nos lugares e eu acho ridículo o preço.
Eu não acredito como as pessoas conseguem vender tão caro, um negócio que eu vendo muito barato. E eu sei quanto custa. Então a pessoa, por exemplo, paga 1, vende por 6. Se você não tá nem aí, você vai lá e compra. Se você tem R$1.000 de salário por mês, você nunca vai pagar 6. Antes de você pagar, você vai pesquisar em todos os lugares qual que é o mais barato, porque vai fazer a diferença para você no final do mês. Quando você tem uma condição de vida mais elevada, você às vezes não pesquisa tanto o preço do negócio, você acha que é bonito e compra pela beleza. R$5 para quem ganha dinheiro não é muita coisa. O cara pagar R$5 num copo. O mais absurdo até hoje que eu já vi é um adaptador universal daquele europeu para tomada, que aqui no Brasil era R$180. R$180, lá era $10. Sim, é muito. Então aí você vê o mesmo produto, o quanto a gente acaba pagando. O nosso programa está chegando no fim, eu quero fazer as duas perguntas importantes para o Carlos Nunes antes de terminar. Primeiro, existe uma associação formal ou informal que reúne os donos das lojas de R$1,99? É uma associação que reúne os importadores. Os importadores. Só lojas não. Os lojistas não, mas é um projeto futuro para que a gente já está planejando em criar mesmo um sindicato, alguma coisa relacionada com esses lojistas. Porque a gente não tem defesa contra nenhum abuso do poder público. O lojista ele fica à mercê do poder público. Se quiser baixar uma lei, qualquer coisa para... O dumping é isso. Porque normalmente, quando o mercado popular começa a vender demais algum tipo de produto, alguma empresa grande vai lá e de alguma forma faz um dumping. Aí aquele produto fica inviável de vender. Por quê? Porque aquela empresa precisa daquela venda. E na maioria das vezes a indústria nacional não é capaz de sustentar o que o povo quer. Ele não consegue produzir o suficiente para o consumo nacional. Então por que eles querem proibir a importação se ele não consegue produzir o suficiente? Só ele quer vender tudo? O que acontece quando isso na prática faz com que a mercadoria fique mais cara? Então, em vez de você trabalhar a deflação da mercadoria, você vai para a inflação. Então, o governo está prejudicando o próprio país, criando regras para prejudicar o mercado popular, que é o que traz a deflação para o mercado, que faz a mercadoria ficar mais barata. E falando em deflação e inflação, a inflação, apesar de que é um consenso hoje no país que deve ser combatida com todas as forças, que todos os setores da sociedade, o governo, a iniciativa privada, a população, está todo mundo consciente que deve ser algo a ser combatido, mas ela vem elevando o preço de alguns produtos populares, né, forçando a elevação dos preços. Então já começa a surgir, aí, segundo a Joana levantou para mim, algumas lojas de R$10, né? Você não falou agora tem a loja de R$1,99, né? Você acredita que esse modelo da loja do R$1,99 já está com os dias contados? Já está ameaçada? Eu acho que isso é para sempre. E eu dependo disso. Só que o brasileiro ele é inteligente. Se o mercado mudar, ele vai se adaptar de novo. Porque hoje em dia virou um padrão essa loja. Pelo fato da loja não ter uma cara, não ter mais um preço, não tem mais problema. A única coisa que vai acontecer é se realmente mudar a moeda. Só que a loja em si não vai parar de existir. Porque é uma loja de comércio popular conhecida na região. Então a pessoa vai continuar voltando lá. Só que se a economia se manter estável, isso aí vai aumentar de 40 mil lojas para 80 mil. Aí são 80 mil famílias diretamente classe B já. Porque um lojista de 99 consegue tirar mais de R$10 mil por mês limpo. Consegue pagar as contas dele. Até quase classe A os lojistas de 99. Só que eles vendem a mercadoria para classe E, D, C, B, para todas as classes. Que hoje em dia uma pessoa de classe A ela vai também no 99. Só que uma de classe C vai mais ainda. Porque ela precisa daquilo. A da classe A ela vai tipo... vai na curiosidade, compra um negocinho que tá precisando. A da classe C não, ela vai porque ela vai comprar um negócio que é mais barato para ela. Que ela precisa comprar o mais barato. E já que eu e a Sandra ficamos com vontade de abrir uma loja em 99, e provavelmente quem está nos assistindo também ficou, eu vou montar uma franquia. Eu termino como é que você vai o nosso programa, a última pergunta dizendo o seguinte: qual é o investimento para se abrir uma loja em 99? É um bom negócio para o pequeno investidor e quais os cuidados que deve tomar? Eu aqui não entendo nada de comércio, vou lá, fico contente, abro uma loja de 99, depois de 3 meses quebro porque eu não entendo nada de comércio, essa coisa toda. Então, qual o bom investimento? É um bom negócio e quais cuidados que eu devo tomar? Olha, eu acho que o ideal é você começar bem pequenininho, fazendo mesmo sacolagem mesmo, indo lá comprando, vendendo para os amigos, sentindo o que os seus amigos gostam, ou sentindo aquilo que você tem mais facilidade para comprar. O cara que vai investir numa loja grande, ele tem que saber o que ele está fazendo, porque ele vai ter que investir uns 300 mil, 400. E é coisa para profissional. E é profissional. Por quê? Porque é mercadoria.
O seu investimento principal é produto. Então você vai ter, por exemplo, você quer um sistema bom. Não sei quanto custa o sistema bom, então tem vários preços de sistema. Você quer os caixas check-out igual de mercado, é caro. Você quer as gôndolas igual de mercado, é caro. Então a estrutura da loja mais a mercadoria é o seu capital de giro que você está colocando ali. Então se você coloca 300 mil, você está movimentando 300 mil por mês numa loja dessa. Você vai ter que todo dia estar repondo ela, ou uma vez por semana fazer compra. Então você começa a trabalhar, você tem que comprar mais. Você não pode ficar... O capital de giro aí é fundamental. É o capital de giro, a novidade, a pessoa todo dia chega lá e vê que tem uma coisa nova. Eu estou criando um padrão agora. A minha loja de distribuição tem 1000 metros quadrados. Eu vou montar uma loja de 400 metros quadrados e vou pegar só os melhores produtos desses 1000 metros. E vai ser o padrão. Só que eu não posso contar só com a minha mercadoria. A partir do momento que eu montar uma franquia, eu vou ter que pegar o meu franqueado e falar, ó, todos esses lugares aqui também tem mercadoria para você. Você não precisa comprar só de mim. Aliás, interessante, você está pensando em algum projeto de franquia? Projeto de franquia. Porque não existe franquia dentro desse mercado. Não existe, mas só que a franquia vai ser do cara, não vai ser minha. Ele vai comprar minha mercadoria, já tá bom pra mim. Meu pai não fez isso comigo? Tá, você não vai fazer um projeto de franquia tradicional no sentido de cobrar do cara todo mês, taxa, não sei o que. Eu quero que ele se desenvolva a vida dele. Mas você dá um suporte. Vou dar todo o suporte. O que ele comprar de mim vai ser muito mais do que esses 10%. Se ele der certo, ele vai... Ele vai continuar comprando de mim todo mês. Muito bem, muito inteligente aqui do... Eu quero mais loja aberta. Quero 100 mil lojas abertas, não 40 mil. Aquela história assim, por que eu não tive essa ideia antes, né? Por isso que a gente tá aqui. A gente conversou hoje com o Carlos Nunes da Sirius Presentes, presidente da Sirius. Tivemos uma aula sobre o comércio varejista, sobre o comércio de loja de R$1,99. Eu vou terminar o programa só comentando com o Carlos aqui o resultado da nossa enquete. Ó, o pessoal gosta da loja de 99. Sabia. A pergunta que nós fizemos no nosso portal é: você já comprou em uma loja de R$1,99? 81,8% sim. Apenas 18,2% falaram que não. Ainda não, né? E 0% não sabiam que existiam. Ou seja, todo mundo conhece uma lojinha de R$1,99. Você vê que a lojinha de R$1,99 aqui não tem tempo feio aqui. Então, eu agradeço muito aqui a presença do Carlos Nunes, que esteve presente aqui no nosso programa Urban View de hoje. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por eu estar aqui expondo um pouquinho do meu ramo, para tirar esse preconceito das pessoas que nunca foram. Porque o R$1,99 é família, é o mais importante. Cada loja sustenta várias famílias, não é multinacional. Então a gente tem que valorizar o mercado brasileiro, não os outros. Os outros vêm aqui para tomar o nosso dinheiro. A gente tem dinheiro, tem que ficar aqui. Não tem que sair. Terminando o programa, nós já vamos fazer uma reunião que a gente vai fazer uma franquia aqui. Com certeza. Dessa loja aqui. Parabéns, viu, Carlos? Obrigado. Parabéns e um abraço para algumas das pessoas que participaram com a gente: Ana Maria, Mena Barreto, Bianca, Teimotes. Obrigada e até a semana que vem com mais um Urban View. Carlos, você tem algum site, algum e-mail, alguma coisa que você quer deixar de contato para quem está nos assistindo? É www.sirius199.com.br. Sirius 199 de 1,99, né? É Sirius com S. Com S. S-I. É SS, né? É. S-I-R-I-U-S. Sirius199.com.br. Esse site ele vai começar a vender a partir de segunda-feira, que é o novo projeto. A gente vai disponibilizar toda a nossa mercadoria no atacado e no varejo pela internet. É pioneiro. Não existe nenhum site no ramo no Brasil. Legal, e eu queria inclusive abordar essa questão. Ela tá lá na tela, ele colocou na tela lá para o site do Sirius 199, olha que beleza. Obrigado, Henrique. Então a gente termina o Urban View de hoje por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Carlos. Voltamos na terça-feira que vem com mais uma edição ao vivo, com mais uma entrevista legal e interessante para vocês. Até lá, um grande abraço. Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos.
O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Você vai fazer? Que futuro você está buscando? Converse com seu filho sobre drogas.